Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar pra vocês sobre o caso da desconhecida de Cali. Na manhã do dia 10 de novembro de 1979, um agricultor viu uma roupa vermelha em um dos seus campos de milho na cidade de Caledonia, em Nova York. Esse agricultor achou muito estranho essa roupa vermelha estar ali e ele foi até lá para investigar, até porque ele acreditava que poderia ser um caçador que estava invadindo a sua propriedade. Chegando mais próximo da onde estava essa roupa vermelha, o agricultor percebeu que, na verdade, tinha ali naquele lugar o corpo de uma jovem. O corpo estava totalmente vestido. E essa jovem tinha sido atingida por 2 tiros, um na cabeça por cima do seu olho direito e um nas costas. Os bolsos da roupa que essa jovem estava usando estavam para fora, estavam meio que do avesso, o que sugeria que a pessoa que teria deixado o corpo naquele lugar teria tirado dela qualquer tipo de identificação que ela estivesse carregando. Foi realizada uma autópsia no corpo dessa jovem e identificaram que a causa da morte teria sido hemorragia por causa dos ferimentos à bala. No dia que o corpo dessa jovem foi encontrado no milharal, estava chovendo muito, por isso as provas forenses que poderiam ter no local foram lavadas por essa chuva. Na autópsia também identificaram que poucas horas antes dessa jovem ter perdido a vida, ela teria comido milho doce, batata e presunto enlatado. Depois que os policiais divulgaram sobre a descoberta desse corpo, uma senhora se lembrou de ter visto uma jovem que não era ali da região jantando em um restaurante próximo aonde o corpo tinha sido encontrado. Essa jovem estava acompanhada de um homem que não foi identificado. Esse corpo ficou conhecido como a desconhecida de Caledonia ou a desconhecida de Cali, por causa da cidade aonde foi encontrado. Bom, a desconhecida de Cali tinha entre 13 e 19 anos, cerca de 1,60 m de altura e 54 quilos. Tinha olhos castanhos, cabelo castanho claro ondulado. Ela estava com as unhas dos pés pintadas de esmalte coral claro. Ela também tinha sardas nas partes de trás dos seus ombros e acne no seu rosto e no seu peito. Ela estava vestindo uma camisa masculina, calça de veludo castanho no tamanho 36, meias azuis que iam até seu tornozelo, roupa íntima branca e azul e sapato castanho. Ela também estava com um casaco vermelho com listras pretas embaixo do seu braço. No corpo tinha marcas de bronzeamento de um top ou biquíni, sugerindo que essa jovem poderia vir de uma região com um sol abundante no período de outubro e novembro. Muito provavelmente, essa jovem não morava na região onde o seu corpo foi encontrado, porque na região de Caledonia não tinha sol suficiente para poder fazer marca de bronzeamento nesse período do ano. E também ninguém na região teria identificado essa jovem. No ano de 2005, fizeram a exumação desse corpo para enviar as roupas da jovem para fazerem testes forenses. Nessas roupas foram encontrados traços de pólen de plantas, como grãos de pinho australiano, carvalho, abeto e bétula. Esses grãos de pólen foram comparados com uma amostra de controle de grãos de pólen do local aonde o corpo foi encontrado. Todos esses pólens eram comuns na região de Nova York, menos 2, o pólen do abeto e da bétula. Esses pólens vinham de espécies comuns na região da Califórnia, confirmando a suspeita dos investigadores de que essa jovem não era da região de Nova York. Na esperança de que essa jovem pudesse ser identificada com uma amostra de DNA com algum parente vivo, seu DNA também foi extraído e guardado em uma base de dados que permite os laboratórios criminais dos Estados Unidos comparar e trocar perfis de DNA para identificar suspeitos de crimes e vítimas. Baseado nas provas de pólen e na marca de bronzeamento da jovem, os investigadores sugeriram que ela poderia ter viajado no sudoeste dos Estados Unidos
perto de San Diego e Califórnia. Depois ela teria viajado pelas montanhas da Serra Nevada, que é uma região onde cresce o abeto e a bétula. Depois ela teria viajado pelo país até chegar em Nova York. No dia em que descobriram esse corpo, os investigadores encontraram o cartucho de uma arma embaixo do corpo da jovem. Esse cartucho foi comparado com centenas de outras balas disparadas de armas confiscadas. Apesar do esforço dos investigadores para encontrar a arma do crime, o cartucho não foi compatível com nenhuma arma registrada. Esse caso passou em vários noticiários na época, e mesmo assim, ninguém apareceu falando que poderia identificar essa jovem. No ano de 2014, uma mulher de nome Pamela Gibson, que morava na cidade do Panamá, decidiu colocar o nome de sua meia-irmã, Tammy Jo Alexander, no banco de dados de pessoas desaparecidas. A Pamela e uma amiga da Tammy a estavam procurando já tinha um tempo. A Tammy tinha fugido de sua casa em Atlanta, na Geórgia, quando tinha cerca de 16 anos de idade. Um artista da Califórnia que cria reconstituições de corpos não identificados deparou-se com o relatório de desaparecimento da Tammy enquanto estava revendo alguns relatórios de um website que ele moderava, onde voluntários tentavam resolver casos arquivados. Esse artista tinha desenhado a desconhecida de Cali no ano de 2010 e, quando viu a descrição da Tammy, ele rapidamente a reconheceu. A Tammy e a desconhecida de Cali eram a mesma pessoa. Ele então envia um e-mail ao departamento do xerife do condado de Livingston para comunicar sobre a sua descoberta. Para terem realmente uma confirmação de que o corpo da desconhecida de Cali seria identificado, fizeram testes de DNA com a amostra que havia sido coletada do corpo, quando ele havia sido exumado, com o DNA da Pamela. E em janeiro de 2015, cerca de 35 anos após esse crime ter acontecido, o xerife do condado de Livingston anunciou que o corpo encontrado em Caledonia tinha sido, enfim, identificado como sendo o corpo de Tammy Jo Alexander. A Pamela chegou a dizer para os policiais que ninguém da sua família sabia do paradeiro da Tammy desde 1977, 2 anos antes do corpo da desconhecida de Cali ter sido encontrado. Disse também que a sua família tinha registrado na polícia o desaparecimento da Tammy na época, mas ela tinha um histórico de sempre fugir de casa, pois ela não vivia em um ambiente muito saudável. A mãe da Tammy, Barbara Jenkins, era dependente de medicamentos e tinha picos e explosões de raiva. Por causa desse histórico de fugir de casa, os policiais na época não investigaram o caso, achando que a Tammy teria ido embora por vontade própria. A Bárbara, a mãe da Tammy, faleceu no dia 17 de janeiro de 1998. Ela acreditava que a sua filha Tammy já tinha falecido. A família da Tammy acabou decidindo deixar ela enterrada no cemitério de Densville, que era onde ela já estava enterrada há muitos anos. Eles apenas substituíram a lápide, colocando uma que tivesse a identificação do corpo. Fizeram também uma cerimônia em homenagem a Tammy no dia 10 de junho de 2015. O homem que teria sido visto junto com a Tammy em um restaurante na região de Caledonia no dia que o crime teria acontecido era um homem branco, com cerca de 1,72 m a 1,75 m de altura. Na época, ele tinha sido visto dirigindo uma van e usando óculos de armação preta. Esse homem foi dado como uma pessoa de interesse para os policiais no caso da Tammy, e agora o foco dos policiais é identificar esse homem. Já se passaram cerca de 6 anos desde que o corpo da desconhecida de Cali foi identificado, e agora os policiais querem descobrir quem e por que teria cometido esse crime contra a Tammy. 3 pessoas de interesse foram identificadas por DNA obtidos das roupas da Tammy. Porém, ainda não se tem a confirmação de quem e por que essa pessoa teria cometido esse crime. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso, se vocês já conheciam. Um caso um pouco diferente, porque
A Tammy, ela tinha cerca de 14, 15 anos quando fugiu de casa, né? Tudo bem que ela tinha ali, né, um relacionamento um pouco conturbado com a sua mãe, né, e ela tinha um histórico de fugir de casa, mas mesmo assim ela era uma criança, né, e não fizeram nada, né, para poder tentar encontrá-la na época. A meia-irmã da Tammy, ela era uma criança na época, então ela não lembra exatamente como tudo foi para os pais, como a família lidou com isso, né, então ela não soube dar muitas informações à Pamela. Mas é muito estranho até mesmo para os policiais, né? Os policiais simplesmente deixaram esse caso sem investigar, pensando que ela realmente poderia ter fugido de casa. Bom, mas né, isso tudo aconteceu em 1979, né? Era outras épocas, a forma que os policiais trabalhavam, né? Os investigadores trabalhavam na época era bem diferente, né? Da que os policiais, os investigadores trabalham agora. Então, realmente, na época, pode não ter sido algo alarmante para eles, já que a Tammy, né, não estava aparentemente feliz morando com a sua mãe. E esse homem que estava com ela? Quem seria? Seria alguém que ela conhecia? Ela estava com esse homem de boa vontade? Ele teria sequestrado ela? Né? Ele seria quem? Por que ele teria feito esse mal para ela? Né? Ele teria cometido esse crime contra a Tammy? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e de compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!